Se liga nessa daqui, rapaziada. Como a política e o dinheiro afundaram a seleção brasileira. Vamos ver esse vídeo aqui do canal Peleja e simbora. Você deve ter visto essa foto na internet. A primeira polêmica da seleção na Copa não foi com os jogadores, mas com uma suposta traição do presidente da CBF, Samir Chowdhury, que teria bancado a viagem de uma mulher com o dinheiro da entidade. Olha isso, cara. Isso foi no começo. Nem tinha começado a Copa, rapaziada, se eu não me engano. Acho que talvez tinha passado o primeiro jogo. Meu Deus do céu, olha, daqui pra frente é só pra trás. Enquanto a CBF tentava conter os danos e aliados do presidente afirmavam que os ataques a ele eram coordenados por uma oposição política, a maior parte dos torcedores brasileiros só fez uma pergunta: quem é esse cara? Você não sabe nada sobre a pessoa que comanda a instituição que controla o futebol do Brasil. E isso não é por acaso. Depois de escândalos de corrupção, batalhas judiciais e perda total de credibilidade, a CBF achou um jeito de dar uma cara nova para uma estrutura que continua exatamente igual. A eleição do Samir Chowdhury explica a lógica do poder, as articulações políticas e a força dos sobrenomes no futebol brasileiro. E o buraco é muito maior do que você imagina. A gente sabe que a CBF não é só sobre futebol, não é só sobre dirigentes que realmente pensam em futebol. Tem muito mais coisa envolvida por baixo dos panos que a gente não sabe e nem vai saber. Mas se você for um pouquinho mais a fundo, você vai saber que quem realmente comanda a CBF não é o presidente da CBF. É quem tá lá nos cargos altos políticos. Em janeiro de 2025, com apoio de 25 das 27 federações estaduais e com o boicote da maior parte dos clubes, a CBF elegeu seu novo presidente. Samir Chowdhury é um médico, jovem, que nunca foi presidente de uma federação, assumiu um cargo conhecido por estar sempre nas mãos do velho poder. Para quem conhece a história da CBF, esse era um movimento quase impensável. A organização é comandada por uma teia, que envolve poder político, judiciário e empresarial por nomes que se perpetuam no controle do futebol há décadas. Então, o que também foi muito estranho, porque quando eu acompanhei que isso estava acontecendo, que o Edinaldo lá atrás, que era o ex-presidente da CBF, saiu, do nada esse Samir Chowdhury aparece e assumiu o poder da CBF. Poder, né, da CBF. Tipo, foi muito estranho, sabe? Um cara médico. Muito estranho. com a ascensão de um personagem inexperiente de um estado que possui pouca estrutura no futebol, não fazia muito sentido. Mas o ponto é esse: ninguém abriu mão do poder. Com o lema de transparência, inclusão e modernização, Samir Chowdhury representa uma solução criada por quem criou o problema e que continua ditando as regras do jogo longe dos olhos do público. As federações de futebol no Brasil são quase capitanias hereditárias, controladas por décadas por nomes influentes e depois passadas para os seus filhos. E em Roraima não foi diferente. O pai do Samir, Zeca Chowdhury, é presidente da Federação Roraimense há mais de 40 anos, desde que ela foi fundada com esse nome em 1974 e foi responsável pela profissionalização do futebol no estado. Lá, só 10 clubes profissionais são registrados e a maioria deles sempre dependeu muito da federação para não fechar as portas. Isso enquanto a federação dependia quase 100% dos repasses da CBF para pagar as contas. Realidade. Que loucura, cara. Que loucura. Mas também é aquilo, né? Se você parar pra pensar um pouquinho, você vai ver que tem pai, tem gente poderosa atrás, né? Principalmente de um cara desconhecido. Compartilhada com outras federações, o que explica em partes o eterno apoio delas aos presidentes da entidade. O principal estádio de Roraima, o Canarinho, tem capacidade para 4.500 pessoas, e sua última reforma custou 33 milhões de reais, com a maior parte sendo o investimento do governo federal. O projeto de reforma, apresentado em 2012, visava a possibilidade de Boa Vista ser uma das sedes de treinamento da Copa de 2014, e contava com um orçamento inicial de 257 milhões de reais, valor que só mudou depois da contestação do Tribunal de Contas da União. Em 2022, Samir foi eleito vice-presidente na chapa do pai e virou a principal representação da federação, substituindo Zeca em reuniões da CBF e apresentando propostas de modernização do campeonato estadual. Que loucura! E ver como que a gente não presta... Tipo assim, a gente, né, pessoas comuns que a gente vê notícias de futebol diariamente, a gente não tem noção disso. Tipo, é muito por debaixo dos panos. É um lugar lá, longe, onde a gente não sabe que tá acontecendo os negócios.
Que loucura, cara. Seu maior envolvimento com o futebol, já que na maior parte da vida ele foi servidor público, com algumas polêmicas, e até tentou uma carreira política. Poucos meses antes de assumir a CBF, ele foi eleito presidente da federação, mas só assumiria em 2027. Quando Edinaldo Rodrigues foi afastado da presidência da CBF, outro projeto político já estava no forno. Uma pessoa jovem, desconhecida, poderia ajudar a mudar a imagem que o povo tem dos velhos cartolas, e ao mesmo tempo, devolver o poder a eles. Na prática, ele não mandaria em nada, mas ajudaria a resolver a instabilidade que foi construída nos últimos anos. Na verdade, essa imagem jovem do presidente da CBF viria atrelada a uma nova visão dentro do Campeonato Brasileiro. Não só do Campeonato Brasileiro, como as federações, os campeonatos estaduais e tudo mais. E por isso que ele, né, fez muitas coisas durante esse mandato dele, que o principal deles, que na minha opinião é o impedimento semiautomático, que foi implementado agora. Então, é uma questão de inovação, na minha opinião. Depois de 18 anos à frente da Federação Baiana, Edinaldo chegou no comando da CBF com a função de trazer estabilidade, assumindo como interino depois de uma acusação de assédio sexual que afastou Rogério Caboclo. Antes dele, Ricardo Teixeira e Marco Polo Del Nero foram banidos pela FIFA por vários escândalos de corrupção. Só cara bom. Só cara 10, cara honesto, cara assim. Nossa. Teixeira e Del Nero, mesmo banidos, ainda influenciam a CBF, e se Edinaldo chegou no topo, era porque tinha a bênção dos dois. Em 2022, ele foi eleito pela primeira vez numa eleição que aconteceu depois de um acordo com o Ministério Público do Rio de Janeiro, sede da CBF. O Ministério olhava para essa situação desde 2017, quando Del Nero liderou uma assembleia que mudou o estatuto da CBF. Numa votação feita só pelas federações, elas decidiram aumentar o peso do próprio voto nas eleições. A partir daquele momento, quando um novo presidente fosse eleito, o voto das federações valeria 3, os dos clubes da Série A valeria 2 e os da Série B apenas 1. Na prática, isso significa que a união das federações decide matematicamente a eleição, mesmo que todos os clubes sejam contra. Para piorar, também definiram que para formar uma chapa, o candidato precisa ter apoio de, no mínimo, 8 federações. E é por isso que você nunca vê uma chapa de oposição. Lembra que o Ronaldo desistiu de se candidatar, alegando que as federações nem quiseram escutar? É por causa disso aqui. Com o acordo de 2020... Isso aí é muito bizarro, rapaziada. Muito bizarro, de verdade mesmo. Tipo assim, por mais que o Ronaldo tivesse também uma visão de inovação pro campeonato, pra tudo, né, pra CBF, inclusive, todos os problemas da nossa seleção brasileira estão atrelados a isso. E muito atrelados, porque se tem um problema lá em cima, que é dos presidentes, dos dirigentes e tudo mais, isso é um efeito cascata. Então, se o problema tá aqui, ele vai descendo e vai chegando lá na seleção. Então, isso que é foda, sabe? A gente nunca teve uma estabilidade. E quando talvez tenha uma estabilidade, tem um negócio por trás, sabe? Que a gente sabe que tá ali, mas ninguém vai fazer nada. 2022, alguns vices antigos perderam poder, e é aí que ele começa a colecionar inimigos. Grava bem os nomes. Um deles foi Gustavo Feijó, ex-presidente da Federação Alagoana, que se sentiu traído porque esperava ser o candidato escolhido pelo grupo que controlava a CBF. Outros nomes compraram a briga de Feijó quando Edinaldo começou a concentrar decisões que antes passavam pelos vices, mudou métodos de fiscalização e ainda fez uma limpa em contratos de serviços, muitos com suspeitas de superfaturamento, que beneficiavam parceiros de cartolas de outras gestões. Em dezembro de 2023, ele foi afastado pela primeira vez. O Tribunal de Justiça do Rio, procurado pelos inimigos, decidiu que aquele acordo de 2022 que permitiu a eleição foi irregular. Um dos maiores interessados nesse afastamento era o ex-vice de Edinaldo, Flávio Sveiter, ex-presidente da STJD, que queria o cargo. Sveiter faz parte de uma família que construiu um império no sistema de justiça do Rio. Seu pai, Luiz Sveiter, é um dos desembargadores mais influentes do Tribunal de Justiça do Rio. Cara, olha que loucura como é todo esse sistema político, né? E, tipo, o que é mais loucura pra mim é que isso é envolvendo uma federação de futebol, tá ligado? Porque a gente sabe que isso rola na política mesmo. Mas, pô, futebol, mano, não tinha nem que tá recebendo pra estar ali, entendeu? Meu Deus, é um querendo abocanhar o outro.
Que bizarro, cara. Seu avô, Valdemar Sveiter, faz parte da primeira turma do Superior Tribunal de Justiça, nomeado por José Sarney, mais um sobrenome importante. O filho de José Sarney, Fernando Sarney, é um dos caras mais poderosos da CBF. Ele, que também começou como aliado, virou inimigo depois que Edinaldo tomou a vaga dele no Conselho da FIFA, e mais tarde se tornaria o interventor que organizou a eleição de Samir Chowde. O afastamento de Edinaldo foi parar no STF, e pra sorte dele, caiu nas mãos do ministro Gilmar Mendes. Por meio de uma liminar, Mendes recolocou Edinaldo no cargo, e o processo continua aberto. O ministro é dono do IDP, uma faculdade privada que, durante a gestão de Edinaldo, assinou um contrato com a CBF para cuidar dos cursos da CBF Academy, com garantia de 80% do lucro das operações. Seu filho, Francisco Mendes, é diretor-geral do IDP e articula os bastidores da CBF. Aliás, foi ele que disse ter sido responsável pela convocação do Neymar, por exemplo. Essa teia complexa que passa pelo sistema de justiça e por empresários só sobrevive com o sistema político, a bancada da bola. Ela é composta por vários deputados e senadores que trabalham a favor dos interesses da CBF no Congresso em troca de alianças políticas, favores e viagens familiares bancadas com o dinheiro do futebol. Mano, é uma árvore genealógica de problemas da CBF. Caraca, tô chocado com isso. Essa herança do Ricardo Teixeira. Eu sabia que tinha problema, de novo, mas não sabia que era tão grande desse jeito. Caramba. Foi usada com maestria por Edinaldo. E é por isso que o caso foi parar no STF. E também porque você não viu ele dando depoimento naquela CPI da manipulação dos resultados. No final de 2024, ele irritou ainda mais os inimigos, com mudanças no estatuto que aumentaram seu poder e aprovaram a possibilidade de 2 reeleições. Isso alimentou a imagem de ditador que já rolava nos corredores da CBF, junto com denúncias de assédio moral de uma contratada e até de vigilância dentro da sede, desgastando mais ainda a gestão dele. O Edinaldo também abriu caminho para a CBF contratar empresas de serviço ligadas a parentes de diretores, excluindo o artigo que proibia a prática. Ironicamente, foi por causa desse artigo que Samir Chowde apareceu nos holofotes pela primeira vez, quando a CBF contratou a sua clínica médica para prestar serviços na Federação Roraimense. Enquanto a guerra rolava, Chowde era só um cara que ia fazendo amigos na CBF, representando o pai e ganhando a fama de habilidoso socialmente, mas sem qualquer influência nessa rede. Ainda como vice da federação, ele viajou para acompanhar a Copa América junto com outros presidentes e se aproximou de aliados que estavam de olho na crise de Edinaldo e da seleção. Só nas entrelinhas ali, só nas entrelinhas, fazendo dele, né? Principalmente Ricardo Gluckpau, presidente da Federação Paraense. Com esse nível de instabilidade, parecia a questão de tempo para Edinaldo cair de vez. O que aconteceu foi o contrário. Em janeiro de 2025, a CBF levou ao STF um acordo que reconhecia a legitimidade da primeira eleição dele e que encerrava o processo de 2023. Entre as assinaturas do documento estavam Fernando Sarney e Gustavo Feijó, o inimigo que começou esse mesmo processo. De acordo com uma reportagem da revista Piauí, Feijó recebeu cerca de 2,5 milhões de reais e, além disso, Edinaldo contratou a advogada de um grande aliado de Feijó, o deputado Arthur Lira, ex-presidente da Câmara, por 10 milhões de reais. Um mês depois da assinatura do acordo, Edinaldo foi reeleito pela primeira vez, e mesmo sendo chamado de ditador e colecionando inimigos, ele ganhou de forma unânime pela primeira vez na história da CBF. Para os clubes, o argumento era mais uma vez a tentativa de estabilidade depois de tantas crises, e é claro, a promessa da criação da Liga Brasileira, que já tinha sido motivo lá atrás. E as federações, além da dependência da CBF, na gestão de Edinaldo, os presidentes de federações viram seus ganhos aumentarem em mais de 300%. Ainda segundo a reportagem da Piauí, salários que estavam na casa dos 50 mil chegaram até a 215 mil em alguns casos. Meu Deus, 50 mil reais já é dinheiro pra cacete. Agora os malucos ganham um aumento pra 215. Meu Deus. Com direito a 16º salário. Em federações como a de Samir Chowde, isso é mais dinheiro do que alguns clubes têm para sobreviver. Óbvio. Só 52 dias depois da eleição unânime, Edinaldo caiu de novo. Dessa vez, o motivo foi a denúncia de que um acordo do STF tinha uma assinatura falsificada. Horas depois da queda, 19 federações, as mesmas que votaram em Edinaldo e que concentraram décadas de poder entre famílias, divulgaram um manifesto pedindo renovação e descentralização do futebol brasileiro. O plano já estava pronto. Samir Chowde surge como uma imagem de uma nova era, mas que representa os interesses de quem nunca aceitou perder poder. Antes do Samir Chowde, que é esse cara aqui, eu tinha visto que o presidente da Federação de São Paulo ia se candidatar a presidente da CBF. Ia fazer uma chapa e tudo mais. Só que daí, do nada, o Samir Chowde aparece como presidente, entendeu? Por isso que foi muito
estranho, sabe? quadro de vices prova isso. Sveiter voltou pro cargo, Sarney continua e Gluckpal ganhou força. Ele, que tem como aliado Helder Barbalho. Gustavo Dias é doutorando do IDP e foi indicação de Gilmar Mendes, enquanto Rosenha é deputado estadual do Amazonas. E o Feijó agora é diretor de seleções. A maioria dos clubes não apoiou a eleição de Samir e lançou seu próprio manifesto pedindo transparência, mudança nas eleições e mais protagonismo. O candidato dos clubes, Reinaldo Bastos, não conseguiu o apoio das federações para nem registrar sua chapa. As É esse aí que tava querendo se candidatar, mas pelo jeito não deu em nada. medidas de mudança de calendário, fair play financeiro, profissionalização de árbitros sempre tiveram em debate, mas agora elas têm um sentido político para serem abraçadas, vender uma revolução. O rosto que representava o desgaste, o fracasso da seleção e a corrupção é substituído pelo rosto do Brasil no IAFC, da juventude, da gestão que trouxe a primeira mulher vice-presidente e de um possível hexa que continua como promessa. Ninguém chega ou sai da presidência da CBF por causa de futebol. A paixão do povo é capturada por uma engrenagem política e que uma pessoa comum nunca vai conseguir acessar. As medidas de Ginaldo foram revertidas, as eleições anuladas, mas o aumento dos salários dos presidentes das federações continuam válidos. Enquanto você está mais exposto como torcedor, o poder está mais escondido e confuso. E tudo isso faz parte do plano. Isso que é bizarro, rapaziada. Tipo, eles vão ganhar, sim, no popular, que no caso é esse negócio do IFC, que é o FIFA, pra quem não lembra, de popularizar esse presidente. Com o impedimento semiautomático que tá chegando no Campeonato Brasileiro, a criação da Liga Brasileira de Futebol, os clubes brasileiros no videogame. Então, querendo ou não, vai ser isso aí pra sempre. E como ele mesmo disse, eu, você, teu amigo, tua amiga, nunca vai ter chance de chegar lá. É complicado.